vender banana para coelho. O que é vender banana para coelho? Vender banana para coelho nada mais é do que você oferecer um produto que a pessoa não precisa. A banana, por exemplo, é uma comida de um outro animal. A banana é extremamente nutritiva. Ela Sim, faz muito bem para a saúde. sim, Ela alimenta. sim, Tem carbo. isso. Tem tudo o que você precisa. Já dizia Carmen Miranda, né? Exatamente. Mas se você é um coelho, vai falar: tô nem aí, quero que se lasque essa banana. Eu quero é uma cenoura. Parece óbvio, né? Parece Mas muito o óbvio. que eu e a Bia, o que nós do Casal 20 Digital mais vemos de pessoas que tentam vender e que já vendem no digital é querer enfiar banana no coelho. Exato. Boas-vindas ao podcast Encontre o Lead que Compra. Nós somos o Casal 20 Digital. Eu sou Felipe Restini. E eu sou a Bia Moretti. E nesse vídeo, nesse podcast, nós vamos falar para você por que você tem que parar de ouvir a sua audiência se você quer vender o seu produto. Exato. Existem muitas e muitas controvérsias sobre isso, mas a gente vai falar com vocês aqui. Meu Deus, como assim parar de ouvir a minha audiência se é quem compra? Será? 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 A primeira coisa que a gente precisa contar para vocês é como que a gente descobriu isso dentro Do nosso produto. Exato. Então, nós começamos a fazer lançamentos, começamos a captar os nossos leads, começamos a buscar o nosso lead comprador e nós descobrimos que naquela miscelânea de pessoas que existia na internet, que buscavam pelo produto que a gente estava oferecendo, que buscavam acabar com aqueles problemas que eles estavam tendo, nós descobrimos que existia dois tipos de lead. O lead que a gente queria, que era o cabeleireiro. Dois assim, né? Dois grupos gerais. Exato. Porque, na verdade, tem um monte de tipos de lead em qualquer público. Então, nós descobrimos que dentro das nossas redes, Instagram, Facebook, YouTube, a gente atraía dois tipos de pessoas diferentes que queriam, aparentemente, a mesma coisa. O lance é o seguinte, o produto era um curso para cabeleireiros, Exato. certo? Um curso para cabeleireiros, da qual, inclusive, eu sou expert, a gente lança esse produto há muito tempo. E nós descobrimos também que existe no meio dessas pessoas as clientes finais, que são as mulheres que entram nos vídeos porque elas querem saber como fazer o próprio cabelo. Aquela pessoa que quer fazer o cabelo em casa, que não quer ir até o cabeleireiro. Por N motivos que possam ter acontecido, isso não nos interessa agora, mas existe esse público lá. Afinal de contas, a nossa promessa, a promessa do produto é: eu ajudo você a fazer o liso perfeito. A promessa sendo: eu ajudo você a fazer o liso perfeito, imagina quantas mulheres que não querem ter o liso perfeito não vão estar nessa audiência, né? Não vão querer saber mais sobre isso. Saber mais sobre isso. E a gente começou a perceber isso, demorou até um pouquinho, porque o que acontece? Quando a gente recebia as perguntas da audiência, o que eu fazia? Eu, que sou expert, respondia tudo. respondia tudo. Tudo. Então, meu Deus! E aí, a gente começou a perceber que, cara, o produto é para profissional. Tem um monte de cliente final. O que nós vamos fazer da vida? Na época, a gente estava começando, no mundo digital, começando a vender o nosso curso e ficamos meio sem saber, né? Exato. Lembra? Eu até cheguei a criar um curso para cliente final fazer o cabelo em casa. Sim, mas a gente nunca lançou. Exatamente. Por quê? Até que a Que gente não era o foi... nosso foco. Exatamente, até porque a gente foi e perguntou para um que na época já era faixa preta, já fazia aí milhões por ano com lançamento e com outras estratégias, perguntar, cara, e aí? O que a gente faz com essas pessoas que estão lá querendo? E aí a gente teve resposta, cara, a gente teve duas respostas, na verdade, Sim. né? A primeira resposta foi, cara, você tem que arrancar essa galera da sua audiência, porque essa galera só vai consumir, só vai fazer você gastar dinheiro com tráfego, só vai fazer você gastar tempo para responder perguntas, para fazer conteúdos para elas, e ao mesmo tempo você vai acabar desconectando o outro avatar, o outro tipo de lead que é o cabeleireiro. Exato. E teve uma outra pessoa que nos orientou a, pô, então vende os dois produtos, vende um para cada. E aí nós ficamos nesse dilema. Exato. E aí o que acontecia? Muitas vezes a gente fazia captação,
Então, as pessoas iam, assistiam a nossa semana de evento, né? Que é assim que funciona o lançamento. As pessoas assistiam a semana de evento, faziam as coisas que o Felipe estava ensinando lá naquela parte do evento e ficavam felizes da vida e satisfeitas. Né, dizendo assim, inclusive, agora eu sei o que eu vou falar a próxima vez que eu for falar com o meu cabeleireiro. Então a gente percebeu que essa pessoa, além da gente pagar por ela, para ela estar no nosso evento, porque a gente paga. Toda vez que uma pessoa se inscreve, você paga. E tem nicho que paga bem caro. Exato. Tem gente, por exemplo, que vira e fala assim: ah, o meu lead custa menos de R$1. Tem gente que fala que o lead custa mais de R$50. Isso existe. Então você precisa ter cuidado. No nosso caso, na época, o lead era barato, mas a gente não tinha dinheiro. A gente não tinha dinheiro para investir Não, e em outra, tráfego. exato. E mesmo que tivesse, Então, o que acontecia? A gente começou a perceber que muitas pessoas estavam entrando no evento e elas eram clientes finais. Elas não iam comprar o nosso produto, porque o nosso produto não satisfazia uma necessidade dela. O que ela queria era ter o liso perfeito. Só que ela não queria fazer um curso para aprender a fazer isso no cabelo dela. Tudo bem, a gente chegou até a ter algumas vendas, algumas pessoas fizeram o curso. A gente teve até, inclusive, uma aluna que depois até começou a escrever para um jornal na cidade dela, de tão boa que ela ficou, né? Porque ela realmente conseguiu ela é aprender. advogada, inclusive. Advogada. Então, assim, existe de tudo. Só que é o seguinte: o maior erro que você pode cometer é achar que isso vai ser comum e que vai aumentar o seu poder de venda. Isso não vai acontecer. Porque é o seguinte, o cabeleireiro, ele vai comprar o curso porque, nesse exemplo, nisso que a gente tá falando, o cabeleireiro, ele vai comprar o curso porque é uma coisa que é, pô, é a lida dele todo dia ali, E ele ele vai precisa fazer isso, daquilo. vai fazer isso todo dia. Sim. Cliente final não necessariamente. E o que isso faz a conta? O que a gente percebeu? Pô, que se a gente gasta dinheiro para trazer um lead que não compra, nós estamos incinerando dinheiro. Exato. E em toda audiência você tem isso. E por que a gente fala, pô, então para de ouvir a sua audiência? Pô, Felipe, mas não tem a audiência que precisa ser ouvida? É isso que Sim. nós vamos discorrer aqui Exato. durante esse episódio, mas o fato é o seguinte, dentro da sua audiência você tem uma miscelânea de avatares. Exato. Uma miscelânea de tipos de lead, de tipos de pessoa. Quando a pessoa está na audiência, é muito mais difícil você ter clareza de quem é quem. Tem algumas perguntas que não dá pra eu saber se é uma pergunta que tá sendo feita, se aquela pessoa é cabeleireira ou se aquela pessoa é cliente final. cliente final. Lá no começo não tinha como saber. Depois, a gente aprofundando no estudo disso, hoje eu consigo saber que é uma pergunta típica de cliente final, uma pergunta típica de cabeleireiro. Mas isso Hoje em requer dia- experiência e um tempo de Exato. estrada. Não tem como você saber isso lá no Exato. começo. Hoje em dia eu sou capaz até de arriscar quanto tempo essa pessoa tem de profissão pela pergunta que ela tá fazendo. Exato. Por que a pessoa tem que parar de ouvir a audiência? Porque toda vez que você decide ouvir a sua audiência e responder absolutamente tudo que tem lá, você começa a pensar assim: eu preciso adequar o meu produto, eu preciso fazer algo a mais. Só que sem saber se aquela pessoa vai querer realmente comprar o seu produto. Então você gasta dinheiro e energia demais ali. Então o que é? Muitas vezes você afasta a pessoa que realmente vai comprar. Porque na verdade o que acontece? Se o Felipe começa a responder muito a cliente final, quem é cabeleireiro e que tá ali assistindo vai virar e vai falar o quê? Que saco. Ai, esse negócio não é pra mim. Ele fica respondendo essa mulherada que quer fazer cabelo em casa. E hoje em dia a gente disputa pelo quê? Do nosso futuro comprador, do nosso cliente ou futuro cliente. A gente disputa o tempo dele. Exato. Se ele perder 2 minutos num vídeo que não tá levando ele pra onde ele quer chegar, ele vai embora. E a Exato. próxima vez que aparecer a sua cara na frente dele, ele não vai clicar. Ele não Exato. vai abrir. Mesmo que aí seja pra ele. E aí o que a gente fez? A gente decidiu que o nosso lead deveria ser o profissional cabeleireiro. Então nós começamos a não responder mais quem era cliente final, para ficar mais claro para elas que aquele não era um conteúdo para cliente final. O Felipe começou a dizer: se você é cliente final, você precisa procurar um profissional. Esse não é o seu lugar. Esse não é o seu lugar. Sem medo de mandar o pessoal embora. Exatamente. E aqui, nesse episódio, nós vamos falar com quem já vendeu, já tá vendendo pela internet, já tá vendendo o seu infoproduto, já tá vendendo o que quer que seja. E vamos falar um pouquinho também com quem ainda não vendeu. A gente vai começar falando para quem já vendeu. Por quê?
Porque depois de ouvir esse episódio aqui, quem não vendeu provavelmente vai vender E vai precisar disso que a gente vai falar agora. e vai precisar do que a gente vai falar para quem já vendeu. Exato. A primeira coisa, na verdade, vale para os dois, né? Uhum. Que é o que a gente chama de vender banana para coelho. O que é vender banana para coelho? Vender banana para coelho nada mais é do que você oferecer um produto que a pessoa não precisa. A banana, por exemplo, é uma comida de um outro animal. A banana é extremamente nutritiva. Ela Sim. faz muito bem para a saúde. Sim. Ela alimenta. Sim. Tem carbo. Isso. Tem proteína, sei lá se tem, tá? Eu não sou nutri, mas vamos lá. Tem tudo o que você precisa. Já dizia Carmen Miranda, né? Exatamente, mas se você é um coelho, vai falar, tô nem aí, quero que se lasque essa banana, eu quero é uma cenoura. Parece óbvio, né? Parece Mas muito óbvio. o que eu e a Bia, o que nós do Casal 20 Digital mais vemos de pessoas que tentam vender e que já vendem no digital é querer enfiar banana no coelho. Exato. Quando você tenta fazer isso, é óbvio que não vai dar certo. E o que é exatamente isso? Tentar vender a banana pro coelho. É eu querer vender um curso de liso perfeito para uma cliente final. Sim. E o que acontece? A gente vai lá, faz convite, gasta com o lead, coloca Bota dinheiro no tráfego. Bota dinheiro no tráfego, Instagram, Facebook, faz criativo, faz story, faz carrossel, faz tudo Participa da comunidade Sobral, faz mastermind desse, Nossa. daquele outro, faz Um curso monte de disso, curso coisa. daquilo, curso daquilo outro. Você coloca tudo para trazer a maior quantidade de pessoas possível para o seu evento. Só que você acabou de fazer um erro grotesco, que é você trouxe um monte de coelho para um lugar onde você vai oferecer banana. E o coelho não vai comprar. Tem uma história bem interessante disso, que é a parte... São duas histórias que eu lembrei agora. A primeira delas é, na época que a gente estava completamente quebrado, só tinha dívida, mas... Lembro muito bem dessa parte. Pois é. Mas o que acontece? Tinha o salão, Sim. o salão da minha família, e o salão é muito bem conceituado aqui em Ribeirão Preto. É um salão que atende classe A. Exato. Mas eu tava bem longe de ser classe A. E o que acontecia? Começou a ter um monte de lançamento imobiliário. Tipo, vender os prédios na planta, aquela loucura e tal. O que aconteceu? Eu cansei de aproveitar a boquinha livre de lançamento imobiliário, sendo que eu não tinha um puto. Chegava pra de comprar. cadete, né, amor? Chegava de cadetão. Cadetão branco, cara. 89. Puta, que saudade do cadetão branco. 89 o seu naso, era 91, tá? 89 não, era 91, já tinha o simbolinho novo da Chevrolet e tal. Tudo bem. Cadetão branco, chegava lá e os manobristas não entendiam nada, né? Nada. Cara? E eu falava, tem um macete aqui pra ligar, pra trocar a marcha, cuidado com a porta, tem que abrir por fora, aquela água, né? Segue o jogo. O que aconteceu? Essa galera gastou uma grana comigo. E não foi barato, gente, porque pensa, quanto que Pô, custa coquetelzão, meu. Quanto que custa um buffet? Boca livre. Open bar. Que não é boca... Eu sou Open velha, bar. né, gente? Open bar. Boca Open bar. livre. Jesus amado. Eu sou daquelas que chama bala de drops ainda, não tem jeito. Ou seja, o que aconteceu? O coelhão aqui aproveitou toda a festa, mas não comprei a banana. Não. Coelhão. Exato. Só orelhando lá. Por mais que fosse bom, por mais que você quisesse até comprar. Não, achava maravilhoso. Mas nem crédito eu tinha na praça, nem pra financiar. Pois é. Então não tinha jeito. E o cadetão não ia dar entrada no Não, apartamento dele. E o cadetão, pra você ter uma ideia, a situação tava tão feia que nem no meu nome tava o cadetão, porque senão o banco vinha e plau. Bom, passado tudo isso, pagamos todas as dívidas, o que aconteceu? Eu conversei uma vez, olhando um lançamento de uma pessoa da área de instalação de ar-condicionado. E aí eu fui analisar tudo que ele, fui dar uma olhada e tal. E eu comecei a ver que ele falava muito, uma palavra que eles usam lá, que é refrigerista, né? Eu falei, cara, o que é refrigerista? Não, refrigerista é o cara que mexe com a parte de refrigeração. Falei, beleza, e você vende o quê? Eu vendo um curso pro cara virar um instalador de ar-condicionado. Eu não me lembro exatamente, tá? Mas era um negócio assim. Eu vendo um curso pro cara virar instalador de ar-condicionado. Falei, legal, e refrigerista é quem? Refrigerista é quem mexe com tudo de refrigeração. Tipo freezer, tipo geladeira. Entendi. E, mas não tá dando certo, eu não tô conseguindo vender. E aí eu falei pra ele, cara,
você tá fazendo um conteúdo, você tá falando com o refrigerista de um modo geral. E se o cara pergunta alguma coisa no teu conteúdo de freezer, você responde? Respondo. Se pergunta de geladeira, você responde? Respondo. Se pergunta, respondo. Então, aí o que acontece? Ele falou, cara, eu chamo todo mundo vem, todo mundo acha lindo, todo mundo acha sensacional o conteúdo que eu faço. Na hora de abrir o carrinho, Ninguém compra. eles falam, cara, ninguém compra. Nossa, foi muito legal. Tudo que você falou foi incrível. Nossa, foi maravilhoso. Que evento. Obrigada. Você é um anjo que caiu na nossa vida. Nossa, vou aplicar essa parada. O que Exato. acontece? Ele falava de refrigeração. Você chegava no final, ele falava, ó, tá aqui, eu tenho um curso pra você ser instalador de ar-condicionado. Cara, ele tava falando com quem já trabalhava na área. Exato. Já consertava, já dava manutenção em refrigerador e coisa, e queria vender um curso de instalador de ar-condicionado. Foi muito louco, por quê? Bora coelhada, vem coelhada, vem coelhada, vem coelhada. Esquecia de chamar, muitas vezes, o cara que era o macaco que ia comprar a banana. Sim. E chegava lá, liquidação de banana. Cara, não vendia. Não vende. Ele fez essa modificação e dobrou, triplicou a conversão dele. Incrível, né? De um mês pro outro. Por quê? Porque começou a falar com o macaco, chamou o macaco pra comer a banana. Se você vende cenoura, você fala com o coelho pra chamar o coelho pra ele comer a cenoura. Exato. Parece óbvio, mas é a coisa que mais acontece quando tenta vender no digital. E por que isso acontece? Porque a gente tem um ímpeto muito grande de tentar solucionar o problema de quem quer que seja que venha até a gente. O ser humano tem isso. A gente acha que se a gente não der atenção, que se a gente não responder prontamente o que as pessoas estão perguntando, elas vão se irritar ou não vão mais querer nos ver ou não vão mais querer tomar conhecimento sobre o nosso conteúdo. Mas será que você realmente vai perder se uma pessoa que não vai comprar o seu curso não for respondida? Isso entra também nas métricas da vaidade, que a gente vai falar em outros episódios. Exato. Mas que vale a pena tocar no assunto, que é o seguinte: você ter visualização, você ter crescimento de seguidores, vai fazer você vender mais? Não. Depende, não necessariamente. Se esses seguidores, essas visualizações são de pessoas, são de macacos para comprar sua banana, aí você vai vender mais. Se são de um monte de coelho, você não vai vender banana, cara. Exato. Simples assim. Então tome muito cuidado com aquilo que você vai começar a responder. Eu fui olhar também um outro lançamento de uma pessoa que trabalha no nicho de costura, ensina a galera a fazer costura. E ela falou, cara, eu preciso de mais visualização nos meus conteúdos, nos meus CPLs, enfim, no conteúdo dela de venda. Uhum. Aí eu falei, Ela tinha tido, sei lá, por exemplo, 10 mil visualizações e tinha vendido 50 unidades. Sim. Tá? Falei, cara, era o vídeo de vendas, se não me engano. Eu falei, cara, o meu vídeo tem 2.000 visualizações e eu vendi 500 unidades. E é o mesmo preço. O meu, se não me engano... Eu acho que o nosso era maior. O nosso era mais caro, Era mais caro, é. Então, visualização. Por que tem 10 mil visualizações e vende 50 e a gente teve 2.000 e vendeu? Porque as pessoas que estavam assistindo. O meu eram visualizações qualificadas. Pessoas que realmente são macacos querendo banana. Uhum. E ela tinha um monte de coelho querendo... E aí ela vendeu a banana. E aí não comprou. Essa história especificamente que o Felipe acabou de falar aqui, tem uma coisa muito importante que a gente vai falar sobre isso em um outro podcast. Calma, fica tranquilo que nós vamos falar sobre isso. Mas é basicamente das pessoas que fazem passo a passo na internet. Tá bom já, deixa o loop aberto. É isso aí. Então vamos lá. Então agora a gente vai falar sobre o que você pode fazer. A gente vai falar coisas agora para pessoa que vendeu e quem não vendeu ainda segura, porque você vai usar isso se você acompanhar até o final, porque você vai aplicar o que a gente vai colocar aqui para você e você vai vender, beleza? Bora. Então vamos lá. Bom, se você vendeu, só para não pecar pela falta, você tem que parar de ouvir a sua audiência urgente, pelo fato que a gente já falou aqui. Uhum. Você tem muita gente na sua audiência que não é o seu público-alvo, não é o seu avatar, não é o lead que vai comprar. Porque você também vai ter muita pergunta e muita objeção, muita gente, eu não vou comprar porque por causa disso, por causa daquilo, mas às vezes essa pessoa já não ia comprar de qualquer jeito. Isso. Então às vezes você acaba matando objeções, quebrando objeções, tentando convencer uma pessoa que não vai comprar. Não adianta você sentar o coelho do teu lado e rezar a Bíblia para ele não vai comprar sua banana. Exato. É muito ruído. Existe muito ruído na audiência. E a gente precisa aprender a treinar a nossa vista e o nosso ouvido para saber exatamente
exatamente quais são as perguntas do nosso lead comprador. Isso, então anota aí. Primeira coisa, para de responder a sua audiência, para de responder tudo que a sua audiência pergunta. Felipe, mas Exato. então o que eu vou fazer? Calma que nós vamos chegar lá. A segunda coisa é, se você vende banana, manda o coelho ir pastar. Ou seja, separa da sua audiência quem não é o seu lead comprador. Se você ajuda as pessoas a emagrecerem, tira as nutricionistas da sua audiência. Se você vende para nutricionista, tire as pacientes que querem emagrecer da sua audiência. Como? Assim, você que não é a minha audiência, sai daqui, aqui não é o seu lugar. Que nem a gente fez lá no começo. Você que é cliente final, esse conteúdo não é pra você. Tchau. Vai procurar um profissional. Exatamente. Sem medo de ser feliz, gente. Exatamente. Aqui, por exemplo, se você quer que a gente fale de marketing tradicional, aqui não é o seu lugar. Pode sair. Pode sair. Então é assim, você tem que... E aí, É o que isso. é mais importante? Você entender que, então tá, vamos vender banana, certo? Então quem é o meu avatar? É o macaco. Só que a gente precisa determinar que macaco que é esse. Se é um macaco, é um mico, se ele é um orangotango, se ele é um gorila. Nossa, Bia, mas isso tá ficando muito difícil. Peraí, agora a gente vai dar um exemplo que vai fazer com que você consiga entender isso na sua cabeça. Vamos nesse nicho de nutricionista. Existem pessoas que querem emagrecer, certo? Ok. Só que existem pessoas que fizeram uma bariátrica. Eu posso ser uma nutricionista que quero vender um curso de alimentação correta para quem fez bariátrica. É um tipo de macaco com um tipo de banana. Uma pessoa, por exemplo, que quer entrar no vestido para um casamento, para uma festa, para qualquer coisa. Então, você tem um curso que vai direcionar o emagrecimento para a pessoa entrar num vestido. Então, você tem outro tipo de avatar. Concorda comigo que a menina que quer entrar ou a mulher que quer entrar num vestido não é a mesma que acabou de fazer uma bariátrica? E vai mais além, porque a pessoa que quer emagrecer, tem a pessoa que quer emagrecer e que, por exemplo, não quer fazer uma dieta restritiva, Sim, que quer comer de tudo. e tem a pessoa que não liga de fazer uma dieta restritiva porque ela não quer de jeito nenhum fazer exercício. Exato. Meu caso também. Eu prefiro passar fome do que fazer exercício. Eu também. Tem gente que prefere fazer exercício do que passar fome. Então ali, ó, só nisso, só no nicho de emagrecimento, Quantos você vai avatares? quebrando isso, cara. Quantos avatares a gente acabou de falar assim? E tem mais. E tem mais, por quê? Porque o homem é diferente de mulher, o organismo é diferente. A mulher de 50 a mais é diferente da mulher de 30 a 50, que é diferente da menina de 18 até 30. Exato. E hoje a gente tem até as crianças que estão começando a entrar em obesidade. Cara, é infinito a quantidade de avatar que existe. Agora, se você não se prepara, se você não senta a bunda para saber exatamente quem é o seu avatar, você não vende. Exato, Então, o que a gente precisa? Qual que é a finalização? Quem é o seu macaco? exato. Você precisa descobrir quem é o E seu tem uma macaco. parada que eu vou abrir um loop aqui para a última coisa que nós vamos falar, que é uma coisa de extrema importância para todo mundo, que é o seguinte: Isso. por que blogueira acaba vendendo mais curso de dieta do que Nutri? Você quer que eu responda ou a gente vai deixar o looping aberto mesmo? Se você conseguir responder deixando o loop em aberto. Não, então eu não vou falar nada. Então, por que blogueira acaba vendendo mais dieta, acaba sendo mais fácil para ela vender dieta do que nutricionista? Nutri, em geral. A gente vai falar isso no final aqui do podcast, fica tranquilo. Exatamente. A gente tá falando sobre digital, sobre essa questão de você perder o teu cliente. Ai, não, eu não posso fazer isso, que eu vou perder o meu cliente, como é que eu faço? E eu vou provar pra você que isso pode ser a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Antes da gente entrar nesse esquema de digital, inclusive se você não assistiu, a gente tem um vídeo falando um pouquinho sobre a nossa história, então dá uma olhada aqui no canal, nesse vídeo, que você vai saber de onde que a gente surgiu também, né? E aconteceu uma coisa muito louca quando a gente era dono de bar. É, porque a gente era dono de bar. Inclusive, cozinha, servia a mesa, cantava, tocava e fazia toda a administração do bar. Essa parte a gente não fazia muito bem, tanto que a gente quebrou. Mas o bar ainda é lembrado até hoje aqui em Ribeirão Preto, que é a cidade onde Lotava a todo gente dia. mora. Todo mundo fala que é o Choro da Vila de novo, que era o nome do nosso bar. Mas aconteceu uma coisa muito interessante na primeira semana que a gente abriu o bar. Nosso bar chamava Choro da Vila, Bar e Música Boa. E nós determinamos que nesse bar, gente, isso é uma escolha nossa, isso é uma coisa nossa, minha e do Felipe, principalmente, tá? Era um bar que se tocava MPB e
chorinho. MPB, chorinho e bossa nova. Nada e jazz. Nada além disso. E samba. Era isso. Mas tu tá tudo dentro da MPB, exceto o Exato. jazz. O que a gente não queria que tocasse no nosso bar? Sertanejo. Porque nós vivemos em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é a capital do sertanejo do estado paulista. Todos os bares tocam sertanejo. Tô Entendeu? mentindo? Ah lá, lá, não tô mentindo. Tá falando não. Então o que acontece? Nós queríamos fazer o nosso diferencial. Isso era uma coisa que a gente gostava. Só que no dia, assim, na primeira semana, a gente teve uma mesa que A gente tinha... sempre foi meio chega de desculpas, né? Só um Sempre. parênteses bem rápido. A gente É. ainda tinha aquelas fritadeirinhas que vende da Arno, que vende aquelas fritadeirinhas caseiras. Era a primeira Caseira. semana do Era a boteco. primeira semana. E aí, o que aconteceu? A gente tinha uma mesa que devia ter o quê? Umas 15 pessoas? É. Tinha umas 15 pessoas. Era meio bar. É. E a galera bebeu, comeu. Foi a maior conta que a gente teve Até na então. semana inteira, até então. E aí, o que aconteceu? No final da noite, já era lá 1 e pouco da manhã, acabou a música e eles resolveram cantar, rufem os tambores, Boate Azul. Boate Azul, clássico. Clássico da música sertaneja. Só que lá no Choro da Vila não ia rolar essa parada. Exato. E aí eu cheguei pra eles e falei assim, galera, é o seguinte, aqui a gente não toca nem canta sertanejo. Ah, mas já acabou a música. Não, mas aqui a gente não toca nem canta sertanejo, nem na mesa. Não, mas e não sei o quê, porque é um absurdo, porque a gente tá aqui, a gente é cliente. Não, e a mas gente gastou, e a gente mas não sei aqui o quê. no nosso bar não toca e nem canta sertanejo. Resumo da ópera. Eles não quiseram parar, a gente foi lá, pegou, fez a notinha, entregou a conta, falou, Fechou tá aqui a a conta. conta, tchau. Fechou a conta, fechou o bar, fechou tudo. Exato. E eles saíram de lá gritando a plenos pulmões que iam pra internet, que iam falar mal da gente, que tudo mais. E graças ao bom Deus, Eles fizeram fizeram. mesmo. Exato. O que aconteceu? Essa galera fez uma barulheira no Facebook, ainda o Instagram era muito novinho, ainda na época não o tinha Facebook era o quase. mais forte. E eles foram no Facebook e fizeram uma barulheira, porque era uma galera influente em Ribeirão, Muito inclusive. influente, muito Inclusive no influente. meio da música. Exato. Vocês não sabem o que aconteceu. Eles fizeram o maior favor da história do nosso bar. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, a gente não entendeu muito bem, mas o bar eram 6:30 da tarde, tava lotado. Exato. Não tinha lugar pra sentar. Sabe por quê? A gente colocou as pessoas em caixa de cerveja, porque não tinha improvisamos mais mesmo. mesa. Por quê? Por quê? Por que lotou? Todo mundo chegou lá e falou assim, eu vim aqui porque eu queria conhecer o bar que mandou a mesa embora porque tava cantando sertanejo. Porque tem um monte de gente que, cara, quer ouvir outras coisas e em Ribeirão realmente é muito fechada essa parada do sertanejo. Então, fez um boom, porque todo mundo que gostava das músicas que a gente tava apresentando ali foi lá pra conhecer o bar. Então eles fizeram um favor pra gente. Então pensa o seguinte, a próxima vez que você receber uma pergunta de um avatar que você sabe claramente que aquilo ali não tem nada a ver com aquilo que você vai ensinar, não responde. E vira e fala, ó, esse aqui não é o seu lugar, eu Sem não vou... medo de ser feliz, manda embora. Manda embora, eu não vou falar sobre isso. Esse aqui não é o lugar pra falar sobre isso. E pronto. Fechou? Faça isso que o Seguir. seu bar vai lotar, o seu bar digital vai lotar no dia seguinte. Brincadeiras à parte, mas é isso, é você tirar o avatar errado, o que sobra é o certo. É Bora isso lá aí. então, conclusão. Se eu não vou ouvir a minha audiência, o que eu vou fazer da vida então? Simples, né, Bia? Exato. Extremamente simples. Isso é pra quem vendeu. Pra quem vendeu. Se você já vendeu algumas bananinhas, da onde é que você vai tirar então A informação. a informação? Dos macacos que compraram a banana. Chega pra galera que comprou e fala, bicho, e aí, beleza? Vou ouvir o que você tem a dizer, porque você foi lá, enfiou a mão no bolso e me pagou pra ter essa banana. Então vamos lá, como é que tá essa banana? Essa banana foi gostosa? Você prefere a nanica? Você prefere a maçã? Ou você prefere a da terra? Ou você prefere a prata ou a ouro? Entendeu? Por que você prefere? Então é isso. Mesmo que sejam uns gato pingado de cliente, pergunta pros teus clientes atuais. Porque eles são o reflexo, e aí você vai encontrar lá na sua audiência o reflexo das pessoas que compraram aqui. Faz sentido? Exato, faz super sentido. O que você vai perguntar pra essa galera e por que você vai fazer essas perguntas? São algumas perguntas mágicas. Tem algumas perguntas mágicas que faz a gente descobrir coisas do nosso avatar, do nosso lead que comprou pra você encontrar Outros que são iguais a aquele. ele. Exato. Exatamente. Porque a tendência é que quando você já vendeu, não necessariamente você tem a melhor estrutura, a melhor copy, o melhor tráfego ainda. Você não tem a melhor mensagem ainda. Nós ainda estamos correndo atrás da melhor mensagem Sim.
no nicho de cabelo. Por quê? Porque as coisas vão mudando, né? Então você precisa acompanhar. Então tem algumas perguntas mágicas. Que você vai fazer para o seu aluno, para a pessoa que comprou o seu produto. Exatamente. Anota aí as perguntas mágicas. Agora vai lá. Então, o que você vai fazer? Você não vai dar uma pergunta dissertativa para ele. Você vai dar opções. Sabe, tipo teste? Que nem a gente fazia no vestibular, quando ele ainda existia, né? Porque agora é Enem, agora tá tudo diferente. Você vai dar opções para essa pessoa. Basicamente, você vai conseguir entender o que era mais importante para ele quando ele entrou no seu evento e principalmente quando ele comprou o seu produto. Porque você pode pensar que a parte mais importante do seu produto é uma, mas não necessariamente foi por causa daquilo que o seu avatar comprou o seu curso. E você pode morrer sem saber disso, se você não fizer as perguntas para ele. É engraçado, né, que muitas vezes a gente vê muito isso, eu vejo pelo menos muito isso, a galera se preocupar muito com a pesquisa que é feita antes, com a audiência. Então você faz uma pesquisa com a audiência para quê? Para aquilo te dar um pequeno norte ali no seu começo. Quando você tem cliente, pô, pergunta pro gaiato, por que você comprou, cara? Como a nossa intenção é a venda, depois que a venda é completada, você vai lá, vai fazer a transformação, vai ensinar a pessoa, vai dar ali o conteúdo que ela pagou para ter. Mas a gente meio que esquece, a maioria das pessoas esquece que aquilo ali é a audiência dela que ela mais tem que querer. Exato. Que é a audiência que comprou. Que é a que mais tem que dar importância. Exato. Que tem que focar naquela pessoa ali. É assim, ó, o que a sua audiência responde tem peso 1, o que o seu cliente responde tem peso 100. Exato. Que ele comprou. A gente, por exemplo, quando foi fazer algumas perguntas para o nosso avatar, a gente começou a colocar a nossa super promessa. O Érico chama de Roma, alguns chamam de promessa, alguns chamam de transformação do seu produto, mas a verdade é a promessa do produto. Aonde você quer Qual que é a levar essa transformação pessoa? que você vai gerar? Isso. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a dar opções para as pessoas que entraram no curso, para a gente saber exatamente o que elas foram buscar lá dentro. Porque a gente fazia isso com a audiência, só que a gente começou a ver padrões diferentes de quem entrou e de quem estava lá fora. E aí a gente começou a focar mais naquelas pessoas que estavam lá dentro. Que tinham desembolsado, que tinham comprado. Exato. E é engraçado, porque a gente pegou e realmente perguntou assim, ó. E aí é que vai a pergunta mágica. Cara, qual foi o principal motivo pelo qual você comprou o curso? E a gente colocava pedaços da Roma, né? Pedaços da promessa. A promessa era, eu ajudo você a fazer o liso perfeito, 100% saudável, sem desbotar, sem amarelar, no mesmo dia das luzes e usando os produtos que você tem no seu salão. E assim, conquistar um faturamento de mais de R$6.000 por mês. Essa é a promessa completa. Quando a gente iniciou. E aí a gente foi vendo o que é que essa galera mais quer. E aí a gente foi vendo pela pesquisa o que eles mais queriam. E aí nós tivemos uma descoberta reveladora que hoje em dia, inclusive, o próprio Érico fala muito sobre a nossa Roma justamente por causa disso. Exatamente, porque aí a gente começou a fazer essas perguntas e falou, pô, mas não é possível, será que o cabeleireiro não quer ganhar dinheiro? Porque a maioria colocava, não, ó, eu quero fazer o liso perfeito, eu quero fazer sem desbotar, eu quero fazer no mesmo dia, eu quero isso, eu quero aquilo. E teve uma vez que eu coloquei, além dessa pergunta que eu sempre coloco, né, com pedaços da Roma, ou com pedaços da promessa, ou pedaços da candidata, né, às vezes ainda era candidata à promessa, e eu coloquei uma pergunta a mais antes, que era assim, o que você mais quer aqui? Fazer liso perfeito ou ganhar 6.000 por mês? E aí deu 97% que quer fazer o liso perfeito. Então a gente descobriu uma coisa reveladora, que a galera não entra porque elas querem ganhar mais, elas entram porque elas querem fazer um trabalho melhor. E isso é muito revelador, porque geralmente a gente corre atrás quando a gente vende para profissional, né? Quem aí vende para profissional vai estar, putz, será? Não sei. É por isso que a gente faz as perguntas mágicas para quem comprou. Exato. E isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente estava lá no início e a gente começou a fazer as nossas pesquisas, vamos imaginar o que é que o nosso lead vai querer. O que seria algo muito incrível para ser vendido para ele. A primeira coisa que a gente pensou é, vamos fazer o cabeleireiro ganhar dinheiro. Por quê? Porque todos os lugares nas redes sociais que a gente procurava, em grupos de Facebook, as pessoas diziam o quê? Eu não tenho cliente. O meu salão tá às moscas. Como é que tá o trabalho para vocês, meninas, porque aqui não passa nenhuma alma viva. Então a gente percebeu que o que a grande maioria falava é que elas não tinham cliente, não tinham dinheiro. E isso não exclui a dor, porque é uma grande dor. Sim. Mas a gente descobriu que não é a dor, não é essa dor que vende, que impulsiona a compra. Exato. Oi, que coisa louca!
muito louco. Porque eu não sei por quê. E assim, É uma incógnita pra é uma gente até incógnita. hoje. E sinceramente, não importa a gente saber esse porquê. Tá tudo bem, a Porque gente tá vendendo igual. a gente descobriu que é assim e pronto. Exato. Então a gente fez o quê? A gente começou a trabalhar voltado para aquilo que o nosso avatar realmente precisava. E eu só quero fazer um adendo, porque você falou assim, pô, não faz pergunta aberta, né? Faz só pergunta fechada. As perguntas abertas, elas são de extremo poder. Sim. Então não é pra deixar de fazer. A principal pergunta é, cara, por que que você comprou meu produto? Por que que você comprou? Conta pra mim. É que, na verdade, é assim, ó, quando a gente coloca o porquê, por exemplo, você entrou porque você quer fazer o liso perfeito, porque você quer ganhar 6 mil reais, porque você quer ser reconhecida na sua cidade como a melhor cabeleireira da cidade, porque você não quer mais destruir o cabelo da sua cliente. Isso dá uma clareza de peso do que é mais importante para a pessoa que tá ali do outro lado, porque muitas vezes o nosso avatar, ele é muito cego, ele não O sabe. nosso não. O de todo mundo. Todo mundo. Todos nós somos muito cegos Sim, quando a sim. gente ainda não sabe muito sobre aquilo, né? Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, isso acontece comigo o tempo todo. Eu sou cantora, eu adoro cantar, eu curto pra caramba. Se eu chego em algum lugar, alguém vira e fala assim: que música que você quer fazer? Eu fico assim. Então, isso é normal. O ser humano é assim. Então, o que vai acontecer? Você vai botar na frente do gaiato lá, ó. Por que você comprou esse curso? Ele vai. Então, mas Entendeu? por que que é importante essa pergunta aberta? Porque a pergunta aberta abre margem para você descobrir uma parada que não tá no seu radar. Mas eu Tem acho que que a gente fazer tem que fazer. as duas. Sim. As abertas, elas têm que vir primeiro, Hum. porque as abertas vão pegar aquilo que ela tá pensando lá, que ela tá viajando. E a gente quer, na pergunta aberta, que a pessoa viaje. Qual que é o problema da pergunta aberta? Primeiro, a pessoa não vai ter clareza e, de repente, Sim. a hora que ela vê a pergunta fechada com as opções, ela fala, puta, era isso. O segundo problema é coletar dados, né? Porque enquanto a pergunta fechada, você abre um gráfico de pizza e já Exato. sabe qual que é a resposta, Exato. a outra você tem que minerar. Exato. Mas eu não tiro a importância da pergunta aberta e de ser feita em primeiro lugar. Agora, a mais importante com certeza, porque isso é para minerar coisas que não estão no radar. Sim. A pergunta fechada, né, objetiva, com as opções, vai dar uma Clareza muito clareza maior para absurda você. do que é importante para ele, que é o que você falou, é a escala de importância. O que é mais importante do que eu tô prometendo aqui? Qual que é a dor mais importante? Qual que é a objeção mais importante? Chega de pergunta mágica. Beleza, vamos lá. Então agora a gente vai pro lado das pessoas que não venderam. O que você pode fazer para a partir de agora conseguir galgar uma venda aí, tá? Primeiro, o que não fazer. Vamos lá. Eu chamei isso de síndrome do pavão. Uhum. A síndrome do pavão é aquela síndrome, essa é uma síndrome de expert, tá? E que muitos lançadores ou outras estratégias de venda digital cometem. O que é a síndrome do pavão? Na maioria das vezes a pessoa não consegue nem identificar, né? Exato. A síndrome do pavão é você falar algo que está muito acima do que o seu avatar conhece e você acaba desconectando dele. Vamos explicar essa parada. O que é isso? Por exemplo, eu tinha uma professora de física no colegial e ela é uma monstra no Brasil e no mundo. Ela é uma sumidade em robótica. Uma das duas maiores sumidades de robótica no Brasil. Ela dava aula no colegial. Porque, né, ciência no Brasil, enfim, não vou entrar nesse assunto, mas ela tinha que dar aula no colegial. E ela dava aula do quê? De física. Quando ela ia dar aula de física pra gente, que estava no colegial, aquilo era uma coisa tão banal, tão básica para ela, que ela não conseguia explicar os conceitos de maneira que nós, com 16 anos de idade, no auge da nossa intelectualidade e maluquice de adolescente, não conseguíamos entender. Eram poucos que conseguiam entender o jeito que ela explicava. O que é isso? Ela sabe tanto sobre o assunto que ela já pressupõe que você sabe o básico do básico do básico e vai. E o que acontecia? Ninguém prestava atenção na Ninguém aula. prestava atenção, ela não conseguia conectar, ela não conseguia trazer a atenção da turma. A síndrome do pavão, na verdade, também é um pouco, principalmente com aquela história de você querer mostrar o quanto você sabe. O ser humano, ele tem um ego muito grande. É o seguinte, galera, ligou uma câmera na tua frente, você vai querer mostrar que você sabe. Entendeu? Você vai querer falar um monte de coisa. E no final, você precisa falar o básico para quem sabe menos que você.
Você não tá lá na internet para vender para uma pessoa que foi, por exemplo, seu colega de turma, para um professor. Às vezes sim, mas você tá mais especializado em alguma coisa do que ele. Você não vai vender para quem foi teu colega de turma, você não vai vender para um professor teu. Existem as exceções, mas não é essa a regra. Então, como você tem que conversar? Você tem que conversar com quem sabe menos. De maneira simples e objetiva. Exato. A síndrome do pavão, vamos dar um exemplo. Um dos argumentos que eu tenho nos meus cursos onde eu ensino o liso perfeito, no conteúdo eu falo muito sobre fixar a forma, que é o quê? Tornar a forma do cabelo fixa, né? Alisamento. Então, o alisamento Falava, né? falava. Falava. O alisamento, basicamente, o que é o alisamento? É você pegar um cabelo cacheado, ondulado, afro, e você estica esse cabelo, e existe uma química lá que faz o cabelo ficar fixo na forma lisa, fixar a forma. E uma vez eu estava fazendo uma live pelo Instagram e conversando com alguém da minha audiência, e eu perguntei por que você tem que colocar o secador assim assado para fixar a forma. E assim, eu já falava isso há muito tempo, e beleza, a pessoa passava. Dessa vez eu senti nessa pessoa que ela fez uma cara de ponto de interrogação pra mim, tipo assim, ó. É porque esse vídeo específico era aquele onde o Felipe chamava a pessoa pra estar junto com ele. Então ficava a pessoa, ele via a pessoa. É, tipo uma collab, uma live Isso. com eu pegava alguém da minha audiência É, e trazia ali pra era tete a diferente tete. dele estar fazendo um conteúdo pra internet, normal. Ele tava vendo a pessoa do Era outro tipo lado. uma consultoria ao vivo. Isso. E aí, a hora que eu vi esse ponto de interrogação na cara dela, eu perguntei, cara, você entende quando eu falo fixar a forma? E ela fez uma cara de interrogação maior ainda. Aí eu falei, olha, tem que ficar claro pra você o que eu tô falando, senão não vai adiantar. Você entende o que eu quero dizer quando eu falo fixar a forma? Ela falou, não entendo. Eu falei, então tá. Então eu vou te explicar de outro jeito. E eu expliquei de outro jeito. E aí ela entendeu. E eu descobri que eu tava falando grego pra um monte de gente que tava me seguindo e que era avatar comprador. Exato. Tanto que essa menina, se não me engano, virou aluna. Exato. Então, a síndrome do pavão é isso. Por exemplo, eu vejo muito isso acontecer com quem é expert e tem um conhecimento muito aprofundado. Teve até um mês a faixa preta que eu fiz e que uma das pessoas que a gente tava ali conversando e tentando ajudar era justamente esse o problema dele. Era um lançador de um expert muito, muito, muito foda. Muito E foda, aí eles não conseguiam se conectar com o avatar. de jeito nenhum. Porque ele falava de coisas que era para os iguais a ele. Então exato. Então toma Exato. cuidado. Por exemplo, se você é nutri, querendo vender pra uma dieta, Cuidado para não falar com outra nutri. exato. Porque se você fala do não sei o que mitocondrial, da não sei o que das quantas, da molécula tal que a molécula tal, bicho, eu quero emagrecer, eu tô cagando se a molécula XYZ ou C14, É, só entendeu? falta a pessoa virar para você e falar assim, porra, me passa a dieta aí e pronto, tá enrolando. É, fica enrolando. E aí a pessoa, né, fala, nossa, como assim tá enrolando, cara? Nossa, eu tô explicando. Não. Não. Tem que explicar. Ó, é o negócio seguinte: tem uma chavinha dentro do teu corpo, que é uma parada que enfia na fechadura, e a hora que vira essa chavinha, Você teu corpo emagrece. começa a queimar gordura. Pronto, explicou o diabo do negócio que faz o trem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Se você é médico, toma cuidado. Não tá falando com outro médico? Se você é, sei lá, do nicho de finanças, será que você não tá falando com outro financista, com outro cara? Então toma cuidado. Teu avatar que vai comprar o teu curso, às vezes, e na maioria das vezes, ele sabe muito menos do que você. Mas assim, muito menos que você. É muito menos com muita força. Então você tem que ter isso em mente, sempre. Você tem que saber quem é que comprou essa parada, quem é que tá comprando. Pra quem não vendeu, né? Exato. Então quem é que você alucina que vai comprar? E aí se colocar o chapéu do cara, pô. Ou da cara. É Colocar isso o chapéu aí. da pessoa. E aí, uma segunda coisa que você também pode fazer que vai mudar aí o jogo pra você é você mostrar o seu diferencial. Segura, porque agora chegou a hora de... Por que uma blogueira vende mais dieta do que uma Nutri? Por causa de exatamente isso que eu falei, por causa da síndrome do pavão. A Nutri fala pra Nutri, e aí vem a blogueira e fala, gente, olha só, Lili, quantos quilos, vem cá. Vendeu! Simples, por quê? Porque a blogueira, Ela entregou o que todo mundo queria. Exato, né? Blogueira agora é influencer, né? Na minha época era blogueira, agora é influencer. Então por que a influencer vende muito mais? Pode, né? Tem um potencial de vender muito mais dieta do que uma Nutri. Porque
ela já tem lá o público que quer ser igual a ela, afinal de contas ela é influencer, então ela está influenciando essas pessoas. E, cara, olha aqui como eu emagreci com essa dieta 2x20. Exato. Pronto, 2x20, vai comprar o 2x20, não quer saber da mitocôndria, do escambau. Quer saber que eu quero corpo igual a ela. Ela quer saber do resultado. E Pronto. aí, por que a gente vira e fala sobre mostrar o diferencial? Porque, por exemplo, que nem a gente... Essa é uma bola extra, né? Ela A é uma dica bola pra quem extra. gosta de bingo é uma bola extra. Pra quem ficou até o final aqui, ó. Bola extra, vamos lá. Então é o seguinte, se você tá num nicho onde você sabe que existem muitas pessoas que fazem a mesma coisa que você, ou que estão prometendo a mesma coisa que você, o que você faz? O que tem no teu produto que realmente vai deixar você diferente? Porque não adianta, por exemplo, a gente tava falando de Nutri, então vamos continuar nessa toada. Não adianta você ir lá ser um puta profissional, ter um monte de resultado, e aí quando você vai pra frente pra vender o seu curso, você vende, faz uma promessa exatamente igual ao que todo mundo faz. Eu vou fazer você emagrecer 10 quilos em 30 dias. Quantas pessoas fazem isso? Quantos produtos existem na internet fazendo isso? Quantas pílulas existem na internet fazendo isso? Então, por que você vai ser mais um? Se você se julga mais um e coloca o seu produto como mais um, você vai vender como mais um. Agora, se você tem um único diferencial, aposte nesse diferencial para mostrar essa transformação. Porque é aí que você vai conseguir ser diferente. E é aí que você vai começar a atrair as pessoas que se identificam com esse diferente. Pra mim tá claríssimo. Quer complementar? Mas a gente pode estar com a síndrome do pavão, então eu não sei. Meu Deus! Gente, se a gente tá com a síndrome do pavão, coloca aí em comentários, que depois a gente consegue Escreve aí, organizar. Seus filhos da mãe falaram da síndrome do pavão, vocês vocês são os maiores pavão do mundo. Bota aí. Porque a Pode síndrome do colocar. pavão, e é importante até frisar isso, a síndrome do pavão você só vai descobrir... Esse aqui é o episódio número 1, então a síndrome do pavão você vai descobrir se você tá com ela ou não com o passar dos conteúdos que você vai fazendo e de como você vai conversando com o seu público, né? E principalmente depois, a hora que você tem seus primeiros aluninhos, seus primeiros clientes realmente. Exato. Então o que a Bia tá querendo dizer, né, é que o seu produto e a sua promessa de transformação, ela precisa ter uma roupagem única. Isso. Precisa ter ali um mecanismo único. Ontem você estava falando, né, que o pessoal do marketing costuma usar um jargão para isso, existe lembra? o jargão do Big Idea. Qual que é a Big Idea? E eu vou falar pra você, 80% da galera que repete o jargão não faz ideia de onde que veio o Big Idea. O Big Idea, ele é justamente um mecanismo único que faz o seu negócio ser único. E a gente não tá falando de branding, hein, gente? Eu tô abrindo outro looping para outro conteúdo. Vamos falar de branding também, né? Vamos falar nos próximos episódios porque que o branding pode ser uma das piores coisas para você vender. Porque que o branding pode parar suas vendas. Big Idea, então é um mecanismo único. Tipo assim, ó. Nossa, tipo assim, ficou bem aquele seriadinho da... Tipo assim. Tipo assim. Por exemplo, quando eu vendo o curso de liso perfeito, que é o método liso 2.0, qual que é o grande lance por trás? É a ciência do alisamento que ninguém conhece. É o jeito de usar a ciência do cabelo, a ciência da saúde capilar e do alisamento de uma maneira que ninguém conhece, que está escondido. Então é um mecanismo único? Porque o povo só fala, passa 20 vezes a chapa, faz assim, faz assado. Ninguém explica o mecanismo único do seu produto. Eu fui lá e criei esse mecanismo. Enfim, é uma coisa que você criou. Todo mundo que cria alguma coisa, que vai dar um curso, tem o seu toque pessoal. E qual que é o seu toque pessoal que faz você ser diferente dos outros? Dá uma roupagem para isso, bota uma embalagem nisso muito bem feita, para isso ser um dos seus principais argumentos de venda. Um exemplo disso que junta branding bem feito, branding do jeito que tem que ser feito, com a Big Idea, é a caixinha da Tiffany. É verdade. Aquela caixinha azul turquesa, que o branding foi feito, e a Big Idea eu não entendo exatamente a Big Idea da Tiffany, mas a mulherada entende. Nossa, todo mundo quer uma caixinha azul daquela. Uma caixinha azul turquesa. Então, é isso, é sua Big Idea, é a sua caixa. Você pega um negócio único, que é uma peça única que a Tiffany faz, com os diamantes não sei da onde, blá, blá, blá. E eles têm a Big Idea deles e bota uma caixinha da Tiffany nessa sua Big Idea. Então, Big Idea você não tem que reinventar a SpaceX, não tem que reinventar o Tesla, não tem que reinventar a roda. Tem que ser um mecanismo que pode ser simples e direto, mas ele precisa ser único e você precisa dar uma boa roupa. Porque assim, ó, se o Elon Musk tivesse lançado um Tesla com a cara do meu cadete branco, bicho, não ia vender. Exato.
Não adianta você ter a melhor tecnologia, a tecnologia mais avançada do mundo. Tem que ser bonito, tem que ser Tem que ter uma roupagem. foda, tem que ter uma roupagem. E é isso que você precisa, além de tudo que a gente falou antes. Então, muito bem. Nós somos o casal 20 Digital. Eu sou a Bia Moretti. Eu sou o Felipe Restini, vamos que vamos. Até o nosso próximo episódio. Um grande abraço e muito sucesso, muitas vendas e que você encontre o lead que compra. Nós estamos aqui nessa missão e você está convidado para assistir os próximos episódios e também entrar para a nossa mentoria, se assim você achar que é necessário, se você realmente quiser encontrar o lead que compra. Exato. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários. Se você tiver no Instagram, segue a gente no YouTube, se inscreve no canal e aqui no Facebook. É isso, depois de blogueirar, Beijos! aquele abraço.